Estamos de volta com o programa que hoje discute segurança cibernética. Aqui com a gente o vereador Fernando Holliday do DEM, também o professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Marcelo Chiavassa, e o professor do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia da PUC de São Paulo, Daniel Couto Gatti. No bloco anterior, o vereador Holliday fez algumas perguntas aqui polêmicas para o professor Marcelo, o professor Daniel também responder. Se o senhor quiser fazer um resumo novamente só para... Claro. Acho que são duas perguntas principais, né? A primeira é se nessas mensagens forem identificadas algumas ilegalidades por parte do então juiz, se isso pode servir para anular determinados processos. E a segunda é se o hacker poderia adulterar mensagens dessas pessoas. Bom, acho que do ponto de vista técnico-jurídico, essa ação já existe, né? Já tem uma ação assim no STF, salvo engano, com o ministro Lewandowski, que deve ser julgada agora em agosto, setembro, que envolve exatamente essa questão da parcialidade ou da imparcialidade do ministro Sérgio Moro. Precisa aguardar para ver o que vai ser decidido. Agora, do ponto de vista jurídico, tem duas correntes aí que pensam de maneira um pouco diferente. Uma das correntes coloca que essas provas não poderiam ser utilizadas de maneira alguma porque foram obtidas de forma ilícita e que, inclusive, se verificado algum crime pelo pessoal da Lava Jato, isso também não poderia ser utilizado porque as mensagens foram obtidas por meio ilícito, então a gente teria aí a aplicação da teoria da árvore envenenada. Agora, tem uma outra corrente que fala que a teoria da árvore envenenada pode ser utilizada, né, de que as mensagens ilícitas obtidas de forma ilícita poderiam ser utilizadas para beneficiar o réu. O réu, nesse caso, seriam as pessoas envolvidas, né, na Lava Jato, processadas pela Lava Jato, eventualmente presas. E que, nesse sentido, a única coisa que eu não poderia utilizar seria para criminalizar as condutas eventuais, né, eventualmente criminalizar as condutas do pessoal que coordena a Lava Jato. Mas que isso poderia ser utilizado para livrar de punição as pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Agora, não é tão simples, né, porque ainda que se entenda que possa ter tido parcialidade ou não, o fato é que existem outros elementos probatórios e é isso que o judiciário teria que analisar concretamente. Se isso seria o suficiente para, ignorando todas as demais provas, ou somando todas as demais provas, se isso seria possível para manter a condenação ou não. E aí a gente está falando de processos com 10, 20 mil páginas cada um, que eu sinceramente não tive acesso a eles, nunca li inteiro, então não consigo te opinar assim concretamente se isso seria suficiente para anular ou não. Eu sei que a gente tem duas correntes, uma dizendo que sim, outra dizendo que não, mas mesmo a que diz que sim, faz a ressalva de que isso teria que ser analisado com outras provas, outras circunstâncias produzidas no processo. Professor Daniel, gostaria de acrescentar? Sim, uma das coisas que a gente vê na área técnica, na parte de tecnologia, no momento que alguma coisa se tornou digital, eu consigo de alguma forma modificar. E aí, para eu poder ter a fonte, eu tenho que chegar no original e falar assim, esse é o original, esse é o verdadeiro, né? A partir daquele momento, eu já consigo fazer e modificar, porque são bits. Então, eu troquei 2 bits, eu não tenho como identificar, olha, esses bits foram trocados, então isso mudou. Então, eu consigo ter as mensagens que foram alteradas, a não ser que eu vá na fonte e pegue. Então, por exemplo, eu tenho um servidor que tem as mensagens gravadas ali e eu sei que aquele é o servidor onde grava efetivamente a mensagem sempre, né? Aí, se eu for lá e pegar aquela mensagem, eu posso falar, não, essa mensagem aqui é a original, é a inicial. É que nem tirar uma fotografia no celular. Depois que eu tirei a fotografia, ok, aquele momento eu guardei. Mas dali para frente eu começo a copiar essa imagem e se eu aplicar filtros, modificações, já não é mais o original. E a imagem eu posso aplicar alguns filtros que não vai parecer diferente. A gente faz uma brincadeira com a inteligência artificial, onde a gente pega a imagem que a máquina identificou um animal, por exemplo, um desenho de um porquinho, e a gente foi e tirou alguns bits da imagem. A inteligência artificial já não conseguiu mais identificar que aquilo era um porquinho. E a imagem, eu olhando, eu, ser humano olhando, eu vejo o porquinho, está lá. Sim. Porque o nível de dados é muito grande dentro da máquina, mas para o olhar humano é simples. Retirar bits seria diminuir
Pode comprimir a imagem, exato, por exemplo, fazer uma exato. compressão da imagem, isso já seria algo. Mas nesse Diminuir caso a aí a quantidade de gente informações, tirou alguns né? bits assim que não modificariam a imagem para o olho humano, mas a inteligência artificial já não Se detectou perde. mais nada. E tem até casos interessantes de, por exemplo, a inteligência artificial para reconhecer pessoas. Sim. Então, como que eu sei que a inteligência artificial vai reconhecer uma pessoa? Então, se a gente está de pé, é fácil reconhecer. Agora, a gente está sentado. Será que a inteligência artificial consegue identificar a gente sentado? E tem um teste muito interessante que as pessoas começam a pegar umas caixas e colocar na frente do corpo. Isso. E a inteligência artificial não mais consegue identificar como sendo uma pessoa. Simplesmente pelo fato de ter uma caixa na frente do corpo, Já para ela muda. foge daquele padrão e ela não Isso. reconhece mais. Hoje o avanço com a inteligência artificial está indo nesse sentido de reconhecimento facial, né? Se você hoje for para a China, a cada esquina tem uma câmera te filmando e te identificando. O que, aliás, é outro problema em termos de segurança. Né? Isso, porque aqui no Brasil, se eu não me engano, a legislação não permite essa filmagem intensa. Já estão Agora utilizando já tão, aí. Só para complementar, então, eu acredito que por conta de todas essas nuances, hoje é muito difícil você afirmar que todas as mensagens certamente foram escritas e enviadas daquela forma. Então, acho que os desdobramentos políticos e jurídicos vão demorar um bom bocado aí. Uma outra questão que eu queria entrar é sobre os aplicativos, né? Todo mundo que vai ali instalar um aplicativo no celular tem que concordar com aqueles termos de uso que muitas vezes, ou na maioria das vezes, dão acesso a esses aplicativos ao banco de imagens, informações que estão ali no aparelho da pessoa. A câmera. Né? Mas as pessoas ficam, de certo modo, refém, porque ou ela aceita ou não aceita. Quer dizer, os aplicativos precisam realmente de todas essas permissões. Como que fica essa situação dessa relação entre os aplicativos e o usuário? Isso é muito legal, é muito interessante. Nós estamos na PUC agora montando um laboratório de inteligência em segurança cibernética, justamente para a gente pegar aplicativos e fazer testes. Esse aplicativo precisa do acesso à câmera, acesso ao microfone, acesso às fotos. Por quê? Que tipo de aplicativo é? Então, sendo um aplicativo que eu vou me comunicar com alguém, trocar mensagem, bom, faz sentido ter. Mas às vezes eu tenho um aplicativo para ler notícias de alguma coisa. Para que precisa ter acesso à minha câmera? A minha câmera não precisa, né? Então a ideia é fazer um teste. Uma vez a gente detectou um vírus que era muito interessante. Ele pegava isso na máquina, no computador. Onde você clicava o mouse, ele pegava um quadradinho de pontos de onde você clicou. Isso porque quando os bancos passaram a usar o teclado numérico e mudar de lugar os números, você conseguia pegar. Só que o vírus, ele não mandava naquele momento. Cliquei, ele manda. Ele esperava coisa de 80, 90 dias, aí ele transmitia todos os cliques que você tinha dado na máquina. Então, a questão de privacidade é importante, você tem que ver se vale a pena ou não você liberar, senão é questão de não usar o aplicativo. Nós tivemos uma política nesse de envelhecimento de rostos que acabava pegando informações, tem que ler, tem lá tudo... Eu usei sem ler, confesso. Mas de uma forma geral as pessoas não lêem. Não, as pessoas não leem e não vão ler. A gente acaba lendo, mas... É um desafio que nosso, eu tenho proposto particularmente pesquisar isso, assim, as pessoas não leem, não vão ler, a gente precisa criar outros mecanismos, não sei qual. É a pergunta de $1 milhão, está todo mundo tentando descobrir o que fazer, ninguém lê. Agora, o que me parece, principalmente em relação a esse aplicativo ou outros, aqueles testes do Facebook, que animal eu fui em vida passada, que dia eu vou morrer, né? Tem esses testes. E as pessoas fazem aquilo assim, dão os seus dados, cedem os seus dados, não estão nem aí, não pensam em mais nada. Mas muito disso me parece que é por causa do próprio círculo social. Então, tipo assim, todo mundo baixou o FaceApp, está todo mundo fazendo, vou lá fazer também. Mas eu tenho que ceder a minha conta bancária. Não importa, meu amigo fez, o outro fez, eu preciso postar uma foto minha também, velhinho. Então, acho que a gente é movido por essa sensação da internet de pertencimento à coletividade e que acaba a gente tomando decisões que talvez individualmente a gente ficasse mais tranquilo, mais frio e não tomasse, né? Tem esse comportamento de manada que a internet propicia. Porque você sente, como aquele meu colega fez, puxa, eu acho que é seguro. E normalmente, quando tem uma invasão no celular, você recebe uma mensagem de um colega seu. Porque quem invadiu o colega e manda, olha, clica aqui que é interessante. Então, por exemplo, eu tenho uma prática, sempre antes que alguém manda alguma coisa, olha, clica
nesse link que tem uma coisa interessante, eu primeiro vou no privado com a pessoa e falo assim, você me mandou alguma coisa? Porque já teve caso de eu receber, o celular do meu colega tinha sido invadido, eu estava recebendo um vírus para invadir o meu celular. E aí no que eu falei com ele, ele falou, não fui eu, então ele já foi ver o que tinha que fazer no celular dele e eu descartei a mensagem. E para a gente encerrar, professor, ia concluir. E até o curioso do FaceApp é que muitas pessoas não perceberam. Tipo assim, eu não baixei o FaceApp. Melhor, eu baixei, mas não usei. Eu não baixei. E um monte de gente não baixou e as pessoas, os amigos colocavam as fotos dessas pessoas que não baixaram no aplicativo. Isso é violação de privacidade. E a gente faz assim, achando que é uma coisa normal. Se alguém pega uma foto minha sem autorização, submete nesse FaceApp, é violação de privacidade. Então, é que a gente não está acostumado. A internet é um mundo ainda que está distante do nosso mundo real. Eu diria que no mundo real a gente sabe se comportar, na internet ainda não. Na internet a gente precisa ser educado a se comportar. E tem riscos gigantescos relacionados a isso, que mesmo a gente assim que está acostumado, às vezes a gente fala assim, nossa, tem isso aqui, tem isso ali, né? Então é realmente assim, objeto de preocupação. Acho que acima de tudo é de educação digital. A gente precisa aprender como se comportar na internet. E aí entra o papel... Desculpa, só professor. rapidamente, acessando o site do NIC, né, que é o Núcleo de Internet no Brasil, que é do CGI também, lá tem várias apostilas e materiais com etiqueta, como usar a rede, segurança para os filhos. Então, são manuais que estão disponíveis na rede, que vale a pena acessar e entrar. É público mesmo. Né? E vídeos também. Daí a importância do Legislativo estar atento a todas as inúmeras questões, né, vereador, para também agir nesse... Com certeza. Acho que é importante, né, os parlamentares, e acho que essa é uma tendência cada vez maior, se inteirarem desse mundo, né, de como, inclusive, utilizar isso de maneira positiva. Acho que também nós precisamos, nós, a sociedade de uma forma geral, criar uma espécie de código de ética, né, realmente de como agir nas redes. Nos Estados Unidos, recentemente, a gente teve uma polêmica com o Mark Zuckerberg, que descobriu-se, né, que o Facebook ainda utilizava mensagens do Messenger, né, para conseguir ali anúncios e determinados dados para a própria empresa. Então, acho que existe uma série de questões que a tecnologia está trazendo, fake news, por exemplo, enfim, com as quais a gente ainda não sabe lidar corretamente devido a esse grande poder e a essa velocidade que a internet tem. Mas eu acredito que o amadurecimento, o tempo vai ser essencial para isso. Bom, infelizmente, nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer a participação do vereador Fernando Holliday do DEM, do professor de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o Dr. Marcelo Chiavassa, também do professor do Departamento de Ciência da Computação e Tecnologia da PUC de São Paulo, professor Daniel Couto Gatti. E também agradeço a você que assistiu ao nosso programa hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.